Antes de mais nada, agradecer à imprensa pelo apoio, né, pela parceria toda essa jornada e também durante aqui os Jogos Olímpicos de Paris. Tivemos uma campanha segunda melhor em número total de medalhas. Vamos destrinchar isso aqui para vocês. E, enfim, eu acho que é o resumo de uma grande jornada para todos nós. Para dar início de fato aqui à coletiva, eu gostaria de chamar o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei, para juntar aqui a nós. Testando. Presidente, por favor, algumas considerações do senhor. Saudações olímpicas. Muito obrigado pela audiência extremamente qualificadas, que são vocês aqui na frente. Minhas palavras são o mínimo possível. Quem vai realmente atuar aqui é o pessoal de linha de frente. Tá certo? Mas é um agradecimento aqui à minha diretoria, todos aqui presentes. Eu acho que a Isabelle está por aí. Isabelle está aí. Ok. Meu vice-presidente, Marcel Júnior, está por aí também. Ok. Bom, Rogério Sampaio já vi que está. Ney Wilson. Kenji Saito está aí também. Nosso diretor, Gustavo Herbeta, e o Paulo Conte, é isso? E os demais membros que deram todo o suporte aqui, especificamente nessa área de combate, né? Nesse tatame olímpico, que é os Jogos Olímpicos. Agradecer a vocês por toda essa atuação. Felicitar a nossa equipe, não só a equipe de trabalho, mas principalmente aos nossos atletas, que é o nosso produto principal, que são as medalhas. Só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado a vocês e tenham uma boa entrevista aí. E suguem deles, tá? Obrigado, presidente Paulo. Agora eu gostaria de chamar aqui para o palco a nossa chefia de missão e liderança esportiva também. Nosso diretor-geral, Rogério Sampaio, chefe de missão aqui em Paris 2024. Bem-vindo, Rogério. Tirar o crachá? É a força do hábito, né? Já sabe que a gente é. Agora queria chamar aqui as nossas subchefes de missão, Mariana Mello e Joyce Ardis, por favor. Ou Ardis, nunca sei, Joy, desculpa. Cada hora eu falo de um jeito. Chamar o nosso diretor de alto rendimento, subchefe de missão também, Ney Wilson. Ney, por favor. Chamar nosso gerente executivo de alto rendimento, um dos líderes aqui da operação esportiva também, Sebastião Pereira. Seba. E o nosso diretor de marketing, Gustavo Herbeta, por favor. Então é isso. Rapidamente, antes de a gente começar as explanações, pedir para o Rogério e para o Ney, como a Mari e a Joy vão fazer a apresentação de fato, o Ney e o Rogério fazem algumas considerações sobre a nossa participação, sobre esse trabalho todo aqui. Oi. Bom dia a todos. Alegria estar aqui com todos vocês. Depois de 16 dias de competições, muito trabalho, mas eu quero começar agradecendo o apoio e a confiança do presidente Paulo Vanderlei, de toda a diretoria que está aqui presente, que já foi nominada pelo presidente. Quero agradecer também o trabalho incansável de toda a chefia de missão aqui, a Mariana, a Joyce, o Ney e o Sebastião também, que acorda todo dia cedo, vai dormir meia-noite, não tem horário, é o celular, é o WhatsApp, é e-mail, acho que de todo mundo, né, da diretoria, da chefia de missão, da presidência, mas eu quero agradecer a todos pelo empenho, pelo trabalho e que fez com que vários dos nossos objetivos fossem atingidos nesses Jogos Olímpicos, em todas as frentes, seja na comunicação, no marketing, mas principalmente no desempenho esportivo. Todos nós que estamos aqui
temos um espírito competitivo, né? E queremos sempre ultrapassar barreiras, quebrar recordes, vencer sempre. Acho que nesses Jogos Olímpicos conseguimos quebrar alguns desses recordes, algumas dessas barreiras, principalmente no que diz respeito ao esporte feminino, né? Ao resultado das mulheres, o que nos deixa bastante satisfeitos. Mas acho também que um objetivo importante é, com a apresentação dos nossos atletas, inspirar a sociedade. Eu acho que todos que acompanharam as competições, o esforço de todos os atletas se sentiram inspirados. Mesmo aqueles que em algum momento não conseguiram conquistar uma medalha, mas tiveram o seu melhor desempenho, tiveram o melhor desempenho da sua vida, conseguiram também inspirar pessoas, nossos torcedores e a sociedade brasileira. Então, me sinto extremamente feliz, honrado e agradecido por ter tido essa vivência nos Jogos Olímpicos, num cargo que me trouxe extremo aprendizado de tudo que ocorre durante os Jogos Olímpicos. É mais uma participação, só que vivenciada por um outro prisma. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Pedir para o professor Ney fazer as considerações. Bem, depois de 2 semanas incríveis, de muita intensidade, muitas emoções, chegamos aqui ao final de um evento em que nós nos preparamos realmente para atingirmos o nosso melhor, junto com toda a missão, seja na recepção dos atletas, seja na preparação dos atletas, em conjunto com as confederações, trabalhamos intensamente no objetivo de batermos recordes. Recordes são metas, mas com certeza, nós tivemos um resultado brilhante. Tivemos, obviamente, são pequenos detalhes que fazem muita diferença, entre uma medalha de prata e uma medalha de ouro, entre uma medalha de bronze e um 5º ou um 4º lugar. Então, a gente entende, sim, que o resultado foi um resultado muito bom. Alcançamos, sim, grandes objetivos, principalmente onde temos uma nação muito orgulhosa de todos os resultados alcançados pelos nossos atletas. Se algumas ondas, alguns ventos e alguns contratempos que aconteceram ao longo dos Jogos Olímpicos não tivessem acontecido, possivelmente a gente teria quebrado o recorde. Então, eu acredito sim que a nossa equipe veio muito bem preparada, sejam os atletas, comissão técnica, confederações e o Comitê Olímpico do Brasil. Então, a gente entende sim, e vocês vão ver através dos números que serão apresentados aqui pela Joyce e pela Mariana, que realmente foi um grande resultado alcançado pelo Brasil. Obrigado. Pedir agora a Joyce iniciar a apresentação de um mapeamento geral da missão, depois a Mari vai para uma parte mais de desempenho esportivo. A gente vai ficar em pé, pessoal, para poder estar olhando também a apresentação. Isso. Primeiro, agradecer o acompanhamento de todo mundo até aqui, né? Foi uma trajetória de mais de 5 anos de planejamento. A gente vai passar alguns dados do que foi a concretização de todo esse esforço. E eu vou trabalhar com a mesa para ir passando os slides, tá? A gente tem bastante slide de dados e slides visuais, então a gente vai num ritmo rápido, tá bom? E vai passando, a gente pode ir para o próximo slide, por favor. Só um segundinho.
Então, começando, a gente, né, ao longo dos jogos, começou os jogos com 276 atletas. Ao longo dos jogos, a gente foi aumentando esse número pelos atletas alternativos que foram entrando em campo ou em quadra, terminando com 289, né, 126 homens, 163 mulheres. Podemos passar? Aqui a gente vai trazer dados da base da operação, de como foi a concretização desse planejamento, a execução e os números que demonstram a complexidade desse evento e tudo que é envolvido para a gente fazer acontecer os Jogos Olímpicos, para a gente fazer acontecer a vinda de uma delegação extremamente preparada para a atuação na mais alta performance. Então, a gente tem números de lista larga, acomodações, trechos do aéreo, voluntários envolvidos, refeições que foram providas, veículos e administração de movimentações na parte de logística de pessoas. Pode passar? A gente também tem uma logística complexa de materiais e animais, né? Então, 10 containers, 20 toneladas de materiais, muitas bicicletas, 9 cavalos, 23 barcos, 50 mil peças de uniformes, medicamentos e assim por diante. Aqui a gente traz um antes e depois, mostrando o trabalho do COB nessa transformação, antes dos atletas chegarem, para a gente dar a melhor infraestrutura possível para eles. Então, a gente tem o ginásio DEDOC, que foi utilizado para treinamentos. Pode passar? Então, a gente pegou um ginásio multiesportivo e transformou numa quadra específica e privativa para o vôlei nas condições mais próximas possíveis de uma condição de competição oficial. A gente montou umas boas-vindas no Serra Angari, transformou o espaço para dar aquele look Casa do Brasil, para os atletas se sentirem acolhidos, bem-vindos e um pouquinho em casa também. Pode passar. Então, a gente pegou um espaço e transformou no que a gente precisava para uma infraestrutura de boas-vindas. Foram 81 reuniões de boas-vindas ao longo dessa jornada entre a Vila e o Serra. A gente conseguiu adaptar o espaço para fazer toda a operação de uniformes aqui, né, recebendo todas as peças, entregando, deixando a mala prontinha, fazendo os ajustes com as costureiras. A gente fez mais de 600 malas, muitos atendimentos de troca, mais de 300 ajustes com a ajuda delas. Então, todo um processo que foi acontecendo durante a operação de uniformes e esse atendimento bem exclusivo para a nossa delegação. Contente com o resultado, os atletas realmente ficaram felizes em relação a isso. A gente também montou uma estrutura privativa para o box. Foram 7 dias de treino exclusivo para eles, com privacidade. A gente dominou o chateau, né? Acho que é uma das únicas delegações que podem dizer que tiveram um castelo à disposição. 500 metros ali da vila, que foi extremamente estratégico, deu super certo, porque foi muito utilizado. A gente conseguiu montar os serviços de atendimento de fisioterapia, massoterapia, 18 dias de utilização por diversas equipes, também um espaço de preparação mental, mais de 59 atletas atendidos nesse espaço. A gente teve o programa de familiares e amigos que tirou essa bagagem e pressão dos atletas de responder para as familiares e darem essa atenção. A gente teve muitas visitas, acho que foram mais de 500 visitas ao longo desses dias pelos familiares e amigos. Então, um espaço muito frequentado, que trouxe muita positividade para o atleta nesse momento tão importante. A gente montou uma exposição para celebrar, né, o caminho da mulher até esses Jogos da Igualdade, para a gente potencializar esse momento, e foi muito bem vista e apreciada pelos visitantes do castelo. A gente fez transformações para transformar o lugar realmente mais acolhedor, mais próprio, mais bonito, com a nossa carinha. Aqui a gente montou toda a operação de alimentação, que realmente foi extremamente utilizado, principalmente quando a gente teve, talvez, situações não tão adequadas na vila. A gente conseguiu solucionar e prover alimentação sem nenhum problema na operação para os nossos atletas. Muitos utilizaram o serviço, a gente ofereceu mais de 5.000 refeições para todos que passaram por ali. Na Vila Olímpica, a gente também estrategicamente conseguiu um prédio que oportunizou espaço para a gente adequar os serviços que eram necessários. Então, a gente pegou o prédio assim e foi maquiando com toda a equipe de marketing e infraestrutura para transformar num ambiente saudável, interativo,
A gente potencializa essa questão da integração entre as modalidades de representatividade do Brasil. Isso tem um aspecto psicológico importante na luta pelas medalhas. Então, virou um espaço também de visualização das competições, de torcida, de engajamento. A gente conseguiu prover as áreas que eles precisam para fazer reuniões técnicas, né? Falando de 4 modalidades ali, usando esse espaço. Pela primeira vez, a gente montou uma sala de força privativa dentro da vila para os atletas, que dá uma comodidade muito grande para eles descerem do quarto e usarem esse espaço sem ter que estar disputando com outros países, né? Quando você passava na vila e via a utilização da academia da vila, ela sempre estava muito cheia. Então, prover esse espaço é bem importante. A equipe faz essas transformações para realmente dar o melhor para o atleta, para ele se sentir valorizado, e a gente tem certeza que eles saíram com essa sensação de que eles têm toda a infraestrutura que precisam. Quando a gente está competindo no mais alto nível, é isso que a gente precisa prover. A gente está competindo com países que conseguem prover essa estrutura também, então a gente tem certeza que o serviço que foi feito foi muito bem percebido e aproveitado pelos atletas. Na área de atendimento, uma área muito importante, muito utilizada por todos. Mais de 1.000 atendimentos em relação à fisioterapia e massoterapia. Na análise de vídeo, mais 600 horas de gravação para análise dos treinadores e estratégia que são definidas ao longo da jornada. Bioquímica, vários dados interessantes surgiram dos resultados desse acompanhamento com os atletas. A gente, quando tem os atletas num contexto olímpico, indo para a competição, com trajetos talvez mais longos, eles saem da rotina deles, e isso é identificado na análise de sangue, onde a gente precisa reforçar o carboidrato, a hidratação, e tudo isso foi feito para a gente ir protegendo eles de uma recuperação mais tardia. Muitos atendimentos da psicologia, né, toda essa parte de preparação mental que está sendo um foco muito grande da equipe do COB e das confederações. Áreas de interação diversas para evitar que eles saiam do prédio e andem, dispersem, para eles manterem o foco junto com a gente. A gente deu também um apoio muito grande para a Confederação da Vela, né, ao longo dos anos, para eles terem acesso a treinamento no local da competição, se adaptarem ao clima. Montamos um container lounge, porque eles passam o dia inteiro, literalmente, na competição. Foi muito elogiado pelos atletas. Uma estrutura de apoio inverso-Marne para remo, canoagem, velocidade e canoagem slalom. Então, tudo foi muito pensado para que a gente pudesse prover apoio e serviços em todas essas frentes, acontecendo ao mesmo tempo e todas sendo atendidas. Aqui a gente vai para o Tahiti, né, 23 horas de voo até lá daqui, e consegue também montar uma estrutura de apoio importante, onde os atletas se sentiram valorizados e tiveram todas as ferramentas para executar o seu melhor. Pode passar? E é isso, a gente está bem orgulhoso dessa entrega. Acho que a gente vai se inspirando nos atletas para cada vez mais melhorar, dar atenção ao detalhe e inovar, né? Sempre muito difícil, a gente tem uma série de desafios, muita negociação, muito relacionamento por trás, mas a entrega da infraestrutura para que eles pudessem performar foi feita. A gente está bem contente com isso e espero que eles também. A gente tem esse feedback hoje muito positivo e vamos seguir trabalhando para sempre melhorar em cada um desses aspectos. Mari, passo a palavra para você. Obrigada, Joy. Vamos falar um pouquinho agora, então, da análise esportiva. A gente teve aqui em Paris um total de 329 eventos, entendendo o evento como a prova que entrega a medalha, né? Desses, 152 femininos, 157 masculinos, 6 abertos. Abertos é quando pode ser homem ou mulher, a escolha do país, e 14 mistos. O Brasil participou de 51% desses eventos, total de 167. 52% de participação do Brasil nos eventos femininos, 47% masculinos, 83% nos abertos, 64% nos mistos. Aqui um dado interessante, né, quando a gente faz a comparação de participação de atletas em Tóquio, em Paris em relação a Tóquio, por modalidade, a gente tem aí 29 modalidades que mantiveram o mesmo número de atletas classificados nos Jogos ou aumentaram a quantidade de atletas, 10 que tiveram menos atletas,
E também a gente teve 8 modalidades que não classificaram atletas para Paris nem para Tóquio, mas 3 modalidades que não tinham se classificado para Tóquio, mas que se classificaram para Paris. Aqui estão os nossos medalhistas, não vou entrar, eu acho que todo mundo aqui já sabe, mas é importante o registro dos nossos medalhistas. Pode passar. Modalidades medalhistas em Paris, foram 11 modalidades medalhistas. Nós tivemos o maior número de multimedalistas na história dos Jogos brasileiros, multimedalistas. E a gente teve aí a Rebeca com 4 medalhas, o William e Larissa com 2 medalhas e a Bia com 2 medalhas. Nós tivemos um total, também não vou entrar em detalhes, mas nós tivemos um total, pode ir passando, bastante significativo de finalistas. Finalistas são o que a gente entende que passaram para a fase final, né? E aí, pode ir passando, a gente tem um total de, pode ir, 58 atletas que passaram para a fase final dos Jogos. Além disso, a gente teve 11 provas com atletas disputando diretamente a medalha. Se ganhasse, medalhava, se perdesse, não medalhava, né? Então, essas foram os 11 atletas que chegaram ali na quase medalha, né? E que a gente tem muito orgulho deles, deram seus máximos. Acho que o Brasil tem muito orgulho desses atletas e é importante citá-los. Destaques por modalidades, a gente tem vários destaques que a gente passa para vocês depois. Vamos falar só de algum deles. A gente teve aí a primeira medalha no atletismo na marcha atlética do Caio Bonfim, né? Muito importante. A gente teve a Bia Ferreira no boxe, primeira atleta feminina com 2 medalhas olímpicas no boxe. Melhor resultado da história na canoagem slalom, com o 4º lugar da Ana Sátila. Melhor resultado da história do feminino na canoagem de velocidade. Melhor resultado da história no BMX Freestyle, com Gustavo Balalouca. Pode passar. No judô, a primeira medalha por equipe da história olímpica. A gente teve a primeira final individual na ginástica rítmica com a Bárbara. Maior quantidade de medalhas em uma edição na ginástica artística. Pode passar. Melhor campanha dos Jogos no judô até hoje. Surf, a maior nota da história olímpica. É uma história curta, mas vale ressaltar, o 9,90 do Medina. Primeira medalha feminina no surf. Hugo Calderano, que para mim, pessoalmente, foi a quase medalha mais sofrida, né? O Hugo tem uma história linda aí no esporte, botou em evidência um esporte que não é muito comentado no Brasil e ficou em 4º, e a gente tem muito, muito orgulho dele. Triatlo, melhor resultado com revezamento. Pode passar. Rebeca, a primeira atleta brasileira com 4 medalhas numa única edição. Também 6 medalhas olímpicas, a maior atleta da história olímpica do Brasil, em número de medalhas. Primeira medalha em evento misto do Brasil, em Jogos Olímpicos, que foi por equipe no judô. Pode passar. Aqui a gente tem a distribuição das medalhas por gênero nas 3 últimas edições, né? Paris, Tóquio e Rio. E a gente vê muito claramente aí a evolução das nossas atletas mulheres, né, na conquista de medalhas. Pode passar. Esse é um gráfico também bastante interessante que mostra a evolução das medalhas brasileiras na história olímpica, desde a primeira medalha lá em 1920, né? E a gente vê que a história das mulheres, ou da conquista de medalha das mulheres em Jogos Olímpicos é bem recente, né? Começando lá em 96 e numa evolução constante e chegando agora nesse resultado incrível que a gente teve das nossas atletas. Esse também é um quadro bastante interessante que mostra as nossas medalhas e a evolução do Brasil desde 1980, né? E aí a colocação em número de medalhas, em número de modalidades, a colocação por medalhas de ouro e a colocação por quantidade de medalhas, né? E a gente vê claramente uma evolução. O Brasil, aqui em Paris, teve 20 medalhas, em 11 modalidades, conquistando 3 ouros. Está aqui o quadro de medalhas de Paris e a comparação nos 4 últimos Jogos. Premiação de medalhistas. O COB, desde Tóquio, por orientação do nosso presidente, decidiu por premiar nossos medalhistas.
uma premiação muito justa. Esses são os valores que a gente está pagando por medalha, um aumento de aproximadamente 40% nos valores em relação a Tóquio. E a gente teve aqui um total de investimento de 4.620.000, que vão ser entregues diretamente aos nossos atletas medalhistas. Importante ressaltar que a gente teve aqui um misto de medalhas de atletas bem experientes, com atletas que estão na sua primeira edição de jogos, atletas mais jovens, não só medalhas, mas resultados de atletas jovens. Foi um misto bastante interessante. Ressaltar aqui o nosso programa de vivência olímpica, que já acontece há alguns ciclos olímpicos, né? E aqui são atletas que foram finalistas aqui em Paris e que participaram do Vivência Olímpica de Londres, do Rio. Infelizmente, em Tóquio a gente não teve pela questão da pandemia, mas que participaram do programa e que foram finalistas aqui e alguns medalhistas em Paris. E a gente entende que esse é um programa bastante interessante para dar essa primeira vivência olímpica para atletas que são jovens, com potencial de conquistas lá em Los Angeles e em Brisbane. Queria agradecer a presidência, a diretoria, a confiança de ocupar esse cargo. Como profissional, estou muito orgulhosa, muito feliz com o resultado que o Brasil entregou. Como mulher profissional, muito feliz, muito orgulhosa com o resultado das nossas atletas. E queria agradecer a oportunidade, presidente. Muito obrigada. Obrigado, Mari. Também estamos muito orgulhosos de vocês, de todos nós. Pedir para todos voltarem à mesa agora, a gente vai começar uma sessão de perguntas e respostas aqui, de cerca de 20 minutos. Então, Christian e o Daniel, todos vocês conhecem há muito tempo, estão aqui. Então, quem puder pedir, aí eles levam o microfone até vocês. Vamos lá, pessoal. Pedir para que se identifique e o veículo também, por favor, e para quem vai a pergunta. Para o Rogério, mas se alguém mais quiser comentar. O Brasil, você mesmo falou para a Folha, José Henrique, Folha de São Paulo. Você deu uma entrevista para a Folha e falou que o mais importante seria o total de medalhas. O Brasil faltou uma para igualar o recorde anterior. E tem uma queda no número de ouros. 4 ouros contra 7 das 2 últimas edições. Sem entrar no mérito, se a gente alcançou ou não o número, a minha pergunta é se a inércia de ter organizado os Jogos no Rio não está se esgotando em vistas ao que vai acontecer em 2028. Todos os países que sediam a Olimpíada, eles têm um ganho de performance. O Brasil não foi diferente. Bateu todos os recordes nas últimas edições e agora tem uma quedinha. A minha pergunta é como é que vai ser para segurar essa curva descendente em 2028. Obrigado. Bom, em relação à melhora de resultados após a realização dos Jogos Olímpicos, o Brasil foi o segundo país a conseguir isso na história dos Jogos Olímpicos, né? Antes do Brasil, em 2021, somente a Grã-Bretanha, que havia conseguido melhorar a sua performance nos Jogos de 2016 em relação àquilo que havia obtido em 2012. Nós conseguimos manter o número de medalhas nesse nível de 20, 21. Tivemos uma queda no número de ouros, isso é inegável, mas como falou o professor Ney logo no início, às vezes pequenos detalhes acabam fazendo a diferença entre a medalha de ouro, prata e bronze, alguns inclusive que não estão no nosso controle, né? Vamos lembrar do mar lá no Tahiti, que é algo que a gente não controla e que a gente acreditava muito que poderíamos ter ali um resultado melhor. Mesmo sabendo que foi um bom resultado, poderíamos ter um resultado melhor. Eu acho que também a explanação da Mariana sobre o número de atletas que se classificou em 4º, 5º lugar e que nós chegamos muito próximo, me dá
a confiança de que em 2028 poderemos ter uma apresentação tão grandiosa quanto essa e, logicamente, continuar brigando por medalhas de ouro. E a gente sempre espera que o número seja melhor do que esse que foi aqui em Paris e melhor, inclusive, do que foi em Tóquio. Essa é uma busca de todos nós e é para isso que a gente trabalha dia a dia. Mais uma aqui. Você? Oi, pessoal. Primeiro, parabéns pela participação. Estou aqui à esquerda, à direita de vocês, gente, do lado das câmeras. Primeiro, parabéns. Acho que deu um sucesso do ponto de vista de ter dado tudo certo. A gente sai daqui sem nenhum grande problema. Mas eu queria fazer duas perguntas. A primeira, também citando uma entrevista do presidente Paulo Vanderlei à Folha, e eu vou citá-lo. Ele fala o seguinte, abre aspas, nós não vamos ficar no 20º lugar, fecha aspas. E o Brasil ficou no 20º lugar. Essa entrevista é de 2023. O que não deu certo para que o que se planejava não fazer acontecesse. E se não fosse a onda do Medina, o Brasil ficaria em 18º, não fica muito longe disso. E uma para o Ney, o Brasil pela primeira vez desde 2008 não traz nenhuma nova modalidade ao pódio. Desde 2008 sempre tinha uma modalidade nova chegando. Por que nenhuma nova modalidade conseguiu chegar ao pódio? Obrigado, gente. Bom, Demetrios, realmente eu falei essa situação, né? Eu trabalho sempre, desde sempre, com superação, evolução. E, no meu entender, a gente teve aqui em outras áreas evolução. Especificamente com relação ao número de medalhas, assim como falou a Mariana, foram 11 atletas que foram para a disputa de medalhas. Se eles ganhassem, nós estaríamos com 31 medalhas. Então, seria um número extremamente superior aos 20 que conquistamos. Infelizmente, a gente não controla algumas variáveis. Eu não consigo ainda fazer com que a natureza diminua, por exemplo, o volume das ondas, né? Ou aumente, ou o vento seja a favor para a vela, né? Muitos atletas nossos virtuais, eu não acredito em virtuais, mas tem virtuais campeões, não conquistaram a medalha, por motivos mais diversos, que depois, num trabalho interno, nós vamos verificar o que aconteceu lá na ponta com os atletas. Uma coisa eu posso afirmar com números, com estatística, do jeito que vocês acharem interessante. O investimento do COB foi maior do que o investimento em Tóquio, né? Toda e qualquer demanda que veio de uma confederação, de uma equipe, de um técnico, foi atendida. Então, eu acho que sim, o Comitê Olímpico do Brasil cumpriu a sua missão de evoluir. Demetrio, obrigado pela pergunta. O que eu posso dizer para você é que a gente nunca teve tantas modalidades preparadas para chegarem à medalha olímpica, né? Em várias conversas, eu também apresentei modalidades que estavam muito próximas de chegar à medalha olímpica. E aí a gente pode citar canoagem slalom, GR, a gente pode citar várias modalidades que estavam ali, tiro com arco, tênis de mesa, enfim, várias modalidades ali muito próximas. E quando você analisa ali o quadro, você vê que muitos deles foram detalhes ali que deixou a medalha escapar, né? Então, eu acredito muito, e aí eu complemento uma pergunta que veio anteriormente, acredito sim que a gente está muito preparado para daqui para frente, cada vez buscar evolução nas mais diversas modalidades, até porque as confederações têm trabalhado incessantemente, vendo as oportunidades, caminhos que podem ser alcançados, e entendo até que a evolução do judô feminino, o judô, os esportes de uma maneira geral feminino, eles têm alcançado isso através exatamente dessas oportunidades que têm sido encontradas nas mais diversas modalidades. E aí está o quadro que a gente tem hoje com mais mulheres conquistando medalha. Então, acho que são oportunidades que estão sendo aproveitadas pelas confederações e suas comissões técnicas, e acho sim que a gente continua evoluindo e chega muito bem preparado para Los Angeles.
Oi. Oi, Priscila Yasvec, da CNN. O Brasil é a 8ª maior economia do mundo hoje, só que no ranking das potências olímpicas a gente está, pelo menos até o momento, em 20º lugar. O que vocês diriam que falta de política pública e de incentivo público para que o Brasil também se torne uma potência olímpica, também fique entre as 10 maiores potências do mundo em termos de esporte? E eu já jogo para frente também perguntando se vocês vão deixar, a partir desse retrato muito claro do esporte no Brasil, que é a Olimpíada, alguma recomendação para o próximo ciclo em termos de investimentos públicos e política pública? Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro eu quero enaltecer alguns programas do governo federal, como o programa Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, que é um programa que distribui auxílio financeiro para aproximadamente mais de 6 mil atletas no país, isso anualmente. A Lei de Incentivo ao Esporte também é um programa extremamente importante e que auxilia o desenvolvimento de diversos programas pelo país afora, tanto programas de esporte educacional, esporte de alto rendimento, eventos. Temos também o apoio das Forças Armadas a diversos atletas, mas entendo que as políticas públicas precisam continuar evoluindo. Nós temos uma demanda a ser aprovada e a gente entende que ela vem evoluindo tanto no Congresso quanto no Executivo, que é a aprovação do Plano Nacional do Desporto. Esse plano é extremamente importante, porque ele cria responsabilidades, metas a serem atingidas pelo esporte na área da educação, na área da saúde, da segurança pública, metas a serem atingidas também por entidades privadas como o COB, como o Comitê Paralímpico, Confederação Brasileira de Desporto Universitário, enfim. Eu acho que esse plano aprovado, ele vem não de uma hora para outra, né? Porque quando você tem um plano, você tem que olhar a médio e longo prazo. Mas entendo que após a aprovação do plano, 20, 30 anos depois, a gente com certeza vai ter uma estrutura melhor para o esporte no país. Acho que era isso a pergunta? Em relação, desculpe, complementando, em relação a novos programas que possam ser desenvolvidos para o próximo ciclo, eu acho que o momento, como falou o presidente, após os Jogos Olímpicos, é retornar. Vou pedir aqui para o presidente já 2 dias de folga, para que eu possa depois voltar ao COP. 2 dias, presidente, 2 dias. E aí, logicamente, nós vamos fazer uma avaliação sobre todos os resultados, sobre aquilo que nós precisamos melhorar, corrigir, e desenvolver novos programas para que possamos sempre estar evoluindo. Lógico, temos muito orgulho da evolução do esporte feminino, mas entendemos também que o esporte masculino também é vencedor no nosso país e precisamos continuar avançando e evoluindo. Então, após esse debate interno, que com certeza irá demorar alguns dias, semanas, nós rapidamente iremos olhar para frente e começar a traçar os planos já para 2028. Aliás, a nossa equipe já foi até Los Angeles e já está planejando a nossa estratégia para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Pessoal, prazer falar com vocês, Emerson Pancieri da Rádio Tatiaia. Eu tenho a famosa 2 em 1, se puder, porque são temas diferentes. A primeira, quem ficar à vontade para responder, eu gostaria, que é a saúde mental. Foi algo que eu ouvi de forma recorrente na zona mista com todos os atletas, do vôlei, do futebol, da natação. Foi tema hoje, para mim, nesses jogos, assim, acho que é um tema que a gente precisa ter preocupação. Então, eu queria a análise de vocês, quem se sentir à vontade para falar disso. E um outro assunto é como que vocês, fazendo parte dessa parte responsável, né, do time Brasil, como vê atletas como Beatriz, que vem lá de uma cidade pequena do interior de São Paulo, vê uma Rebeca que chega aqui e ganha 4 medalhas contra uma Simone Biles, que é gigante. Como que vocês avaliam esses 2 casos, das medalhas, da participação individual? É ruim falar de forma individual, mas são nossas atletas. E essa questão da saúde mental. Obrigado, parabéns. Olá, bom dia. Me passaram a incumbência de falar um pouquinho sobre
a preparação mental, mas é um assunto importantíssimo para a gente. Já há bastante tempo a gente vem trabalhando, né, com esse objetivo. Algumas missões, a gente vem crescendo o número de profissionais trabalhando, não somente durante as missões, mas a gente já trabalha já no nosso dia a dia, dentro do centro de treinamento e também no dia a dia dos atletas, para que eles possam se acostumar com a ideia. Muitos eram muito resistentes, né, com a ideia da preparação mental, com a psicologia, com o próprio coaching esportivo, que é uma área nova, que está sendo cada vez mais entendida, né, de acordo com o perfil do atleta. Então, a gente vem conhecendo, ao longo do processo, cada atleta para poder entender a eficiência de cada profissional. E a preparação mental, a gente pode dizer que a gente vem crescendo cada dia mais. Nesses jogos, foi o maior número de profissionais que nós conseguimos trazer, baseado no histórico que a gente vinha de acompanhamento com cada atleta, com cada equipe. E isso a gente reflete em todas as declarações que a gente viu de vários atletas, valorizando a importância de se ter um profissional nessa área para poder dar esse suporte. E isso que a gente quer avançar, que mais atletas possam se interessar por essa área, o quão importante é. E isso a gente valoriza todo um trabalho de equipe, toda uma área de preparação, toda uma área de integração de ciência do esporte com todos esses atletas e com a área também esportiva. Isso é fundamental para que a gente tenha os mínimos detalhes, né? A gente está falando de psicologia, mas a gente tem o coach, a gente tem a biomecânica, a gente tem a bioquímica. Todas as áreas vão ser fundamentais nessa criação e nessa oportunidade de chegarmos a uma condição de medalha. A gente viu várias medalhas, né, escapando pelas mãos por um detalhe. Faz parte, são Jogos Olímpicos. Mas a gente tem que estar preparado para conseguir coletar. Então, a gente agora, daqui a 4 anos, precisamos estar preparados para podermos coletar não somente, né, as 20 medalhas, também as 11 medalhas que talvez faltaram nesses 4º e 5º lugares que escaparam pelas mãos. E esse é o detalhe que a gente vai analisar daqui para frente para saber o que faltou e poder trazer mais gente para esse hall, para esse funil, para chegar a uma condição de medalha. Queria só complementar um ponto que talvez a gente fale pouco, mas que é muito importante nessa área de psicologia e de preparação mental. E a gente trabalha muito com os atletas, mas a gente também tem buscado, junto com as confederações, trabalhar com os treinadores e comissão técnica, que também passam muito pela nossa área de coaching, também com psicólogos em alguns momentos, e a gente entende que isso também é fundamental. Se eu puder, eu só queria complementar a minha resposta para a Priscila da CNN, que eu falei da questão do Plano Nacional do Esporte, né? Logicamente que após a aprovação do Plano Nacional do Esporte, pelo Congresso e pelo Executivo, será necessário também a aprovação do Plano Estadual do Esporte, em todos os estados da Federação, e os planos municipais do esporte. Todos esses planos têm que estar interligados para a utilização de recurso público, enfim. Então, quando a gente conseguir isso, nós temos um projeto de Estado para o esporte. E isso vai contribuir muito para uma sociedade mais saudável, mais bem educada no sentido de valores que o esporte traz para a vida de cada um de nós. E, logicamente, para o esporte de alto rendimento também nós vamos ter uma sociedade mais bem preparada do ponto de vista motor para alcançar maiores resultados. Só complementando aquilo que eu já tinha falado, tá? Só para complementar também, pegando um gancho dessa pergunta, dessa resposta do Rogério, para responder a sua segunda, que é em relação à Rebeca, em relação à Bia e outros atletas. Acho que a gente tem que criar oportunidades, né? As oportunidades de prática esportiva, elas são fundamentais para a gente ter no alto rendimento, quando chega aqui para a gente poder trabalhar e fazer o ajuste final, é fundamental. Então, parte também dessa política esportiva para a gente criar oportunidades para mais Rebecas, para mais Bias, para mais Medinas, para todos os nossos atletas jovens que se interessem por esporte. Bom dia a todos, Denise Miraz, isto é. Vocês têm algum tipo de integração bem pontual
para revelar novos talentos como Hugo Calderano, Ana Sátila, Marcos Vinícius, que tem já 10 anos de trabalho. Quer dizer, quem é essa nova geração de 15 anos que está chegando e, de alguma forma, vocês estão integrados com esse tipo de trabalho para essa nova geração? Existe. Nós temos uma área que foi criada em 2018, se eu não me engano, que é a área de desenvolvimento esportivo. Trabalha jovens, geralmente de 15 até os 19, 20 anos, em algumas modalidades com atletas um pouco mais jovens, como, por exemplo, a ginástica artística, o skate, que tem atletas que se destacam um pouco mais cedo. O Comitê Olímpico do Brasil vem aumentando os recursos destinados a projetos apresentados pelas confederações. Desenvolvemos também os Jogos da Juventude. Muitos desses atletas que você falou, né, o Hugo Calderano, tem mais, quem? O Marcos Vinícius, enfim, são atletas que passaram também pelos Jogos da Juventude, que é um evento que o COB organiza anualmente, com aproximadamente 4.500, 5.000 atletas. Nós teremos ano que vem os Jogos Pan-Americanos Júnior, que o último foi realizado em Cali, o próximo será em Assunção. E após os Jogos Pan-Americanos de Cali, que pelo regulamento os campeões nas modalidades classificavam para os Jogos Pan-Americanos adultos, a área de desenvolvimento esportivo desenvolveu um projeto que era, qual que era o nome? Conexão Santiago, desculpa, é que às vezes o nome a gente é muita informação. Então nós tivemos aproximadamente 35, 40 atletas que se classificaram dos Jogos Pan-Americanos Júnior e foram direto para os Jogos Pan-Americanos Adultos de Santiago. Então, nós tivemos, liderado pela área de desenvolvimento esportivo, projetos especiais para esses atletas, para que eles pudessem chegar num nível de igualdade com os atletas da categoria adulto nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Alguns deles conseguiram medalhas, inclusive medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Alguns deles, por conta desse processo de desenvolvimento, se classificaram para os Jogos Olímpicos. Então, nós temos diversas ações que têm por objetivo detectar esses talentos, desenvolver esses talentos, para que eles possam chegar aqui nos Jogos Olímpicos e ter um rendimento para brigar por medalhas. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Não? Acho que basicamente é isso. O Vivência Olímpica também, né, Rogério? É um projeto importante. É mais um projeto que se soma às diversas ações que nós temos na diretoria, na área e na diretoria de desenvolvimento esportivo. Vamos começar a encerrar, mais duas perguntas, eu acho, a primeira aqui. Ó. Bom dia a todos, André Silva da Rádio Gaúcha. Já se falou aqui da questão que foge realmente ao controle, o mar, ou sei lá, a lesão que a gente teve da vitória lá na ginástica rítmica, mas dentro dos ajustes que estão no controle, né, de vocês, e já projetando os Jogos de 2028 lá em Los Angeles, nesta primeira análise, ainda muito em cima, a Olimpíada nem se encerrou, se encerra hoje, mas o que é possível já ter detectado que possa ser realmente ajustado daqui para 4 anos? Eu vou só passar aqui a resposta para o professor Ney, mas antes da resposta dele, eu queria falar o seguinte: finalmente, em Los Angeles, teremos um ciclo olímpico de 4 anos. Né? Nós tivemos um ciclo olímpico de 5 anos, para Tóquio, tivemos um ciclo olímpico de 3 anos agora para Paris. Podem ter certeza que foram 2 ciclos desafiadores. E em número de medalhas, foram os 2 ciclos em que nós conseguimos o maior número de medalhas na história. Então, acho que é um dado importante antes da resposta lá do professor Ney. Bem, obrigado, André, pela pergunta. Na verdade, a gente está num final de Jogos Olímpicos, então sempre, para que a gente possa ter uma resposta mais aprofundada, merece ainda um estudo um pouco melhor, uma conversa com as confederações, com as áreas técnicas, mas a gente consegue identificar, como eu falei anteriormente, a gente tem hoje um número consistente de modalidades com grandes resultados internacionais, cada vez se consolidando mais no cenário internacional, o que nos permite
avaliar que a gente vai conseguir avançar e progredir dentro de todo esse processo nos próximos 4 anos. Acho que é importante também ressaltar o ponto levantado pelo Rogério, no que diz respeito a um ciclo olímpico, entre aspas, normal, de 4 anos. Né? Esse ano é um ano próximo que entra, é um ano um ano sabático para os atletas medalhistas. Os atletas se desgastaram muito num ciclo olímpico muito curto, então eu entendo que a gente deva ter uma queda para progressivamente e poder voltar e retomar aos grandes resultados internacionais, principalmente com as grandes estrelas do nosso esporte, que aqui se consagraram como medalhistas olímpicos. Olá, pessoal. Boa tarde. Luiz Teles, Jornal à Tarde de Salvador. A gente falou da importância da política nacional de esporte, de crescer a base, né, de uma política de Estado para o esporte, mas a gente vê ainda também um esporte no Brasil muito concentrado na região sudeste, né, a quantidade de atletas da região sudeste, entre todos que disputaram a Olimpíada, mostra muito isso. Né? Como o COB está trabalhando para tentar diversificar um pouco mais por outros estados, tanto a prática, né, quanto a administração, quanto até os eventos, como é que o COB está trabalhando para que isso possa ser diversificado por outros estados? Olha, o maior exemplo, talvez, e que eu conheço, né, de descentralização do esporte pelo Brasil inteiro é a Confederação Brasileira de Judô. Na minha época, os medalhistas olímpicos do judô, eu acho que todos eram de São Paulo. Depois nós começamos a ter medalhistas, como, por exemplo, a Sara Menezes no Nordeste, a Kathleen Quadros, que era de Brasília, depois a Mayra, que era o Rio Grande do Sul, em relação a medalhistas olímpicos. Mas nós temos atletas medalhistas de mundial que acabaram depois vencendo em outros estados. O Flávio Canto, por exemplo, do Rio de Janeiro, Sebastião Pereira, que está aqui, em 99 foi medalhista do Mundial, também do Rio de Janeiro. Então a Confederação Brasileira, ela foi um desses exemplos de descentralização dos eventos, dos treinamentos, da preparação de treinadores pelo Brasil inteiro. Entendo que hoje muitas confederações seguem o mesmo exemplo da Confederação Brasileira de Judô. E a gente vê medalhistas surgindo de outros estados. Em Tóquio, acho que foi o maior exemplo, a Bahia talvez tenha sido um dos estados que mais conquistou medalhas, né? Mas atletas do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e de outras localidades também têm conquistado medalhas em campeonatos mundiais e em Jogos Olímpicos. O que o COB tem feito é levar os seus eventos também para outros estados, para fazer com que as pessoas entendam que o COB é uma entidade próxima e que oportuniza a todos. Levamos para Salvador o Congresso Olímpico Brasileiro, temos levado fóruns, treinamentos para outras localidades do país. Essa é uma diretriz do presidente Paulo Vanderlei e que continuará ocorrendo pelos próximos anos. Os Jogos da Juventude, Paraíba, o próximo ano Paraíba, mas já fizemos em Aracaju, fizemos também no Sul, em Blumenau, Brasília, enfim, temos procurado levar os eventos do COB para outras localidades também, para que surja o interesse e oportunidade de que atletas se destaquem. Só falando dos Jogos da Juventude, são 27 estados da federação que participam, ali é uma porta de entrada para muitos atletas no esporte de alto rendimento, todos têm o mesmo atendimento, ficam em hotel, têm as mesmas possibilidades de participação no evento, igualmente para todos. Acho que é isso. É isso. Fechou? É isso. Gente, obrigado pelas perguntas. A gente vai dar prosseguimento aqui com alguns temas complementares, mas bastante importantes também. Então, vou pedir para o pessoal soltar um vídeo ali para fazer uma transição aqui.
que a gente queria falar rapidamente disso? Por que Prontos para Los Angeles? Porque no ano passado, o COB já iniciou um processo conduzido pelo Seba, acho que a Mari visitou também, os dois, né? O Seba, a Mari e a Joy. Então, já fizemos uma primeira visita a Los Angeles para checar algumas instalações que podem e vão servir muito durante os Jogos de Los Angeles. Então, peço para Seba, Joy e Mari, se quiserem dar algumas considerações. A gente fala que o planejamento estratégico ele tem que começar com muita antecedência, né? Se o atleta está se preparando de um lado, a gente vai fazer o mesmo do outro. Para Los Angeles, a gente começou as primeiras discussões e começou a busca por informações em 2023. A gente fez a primeira visita, a gente já está bem engajado com um consultor local para encontrar as soluções que a gente precisa. Vai fazer uma outra visita agora em novembro, espera já ter uma base assinada e mais soluções concretas, porque a gente fala sempre é uma corrida contra os outros países em relação a isso também, para a gente conseguir instalações que possam prover a estrutura que a gente precisa para dar todo o apoio para o atleta e ficar cada vez mais próximo do comitê organizador em busca das informações chaves para transmitir para todas as áreas funcionais. E para Brisbane, a gente também começou o processo sabendo, né, que a Austrália vai ser host. A gente começou uma primeira reunião aqui mesmo em Paris para entender o master plan dos jogos, para entender onde vai ser a vila, entender perímetro de segurança. A gente entende que lá a gente vai ter um fuso de 12, 13 horas que vai exigir uma necessidade de aclimatação muito grande, talvez com estruturas que vão ser muito concorridas, então a gente já está antecipando isso e começando o trabalho pensando em Brisbane 2032 também. Ilustrar a foto que a gente, aqui mesmo em Paris, estava nessa discussão para entender informações chaves com a equipe operacional e começar já a montar um plano de ação em relação a Brisbane para a gente chegar o mais pronto e preparado possível para esses jogos também. Obrigado, Joy. Falar aqui a última parte aqui, antes de a gente falar uma questão de digital, de engajamento popular, os Jogos de Paris caminham, né? Hoje ainda tem evento, para serem os mais assistidos de toda a história da humanidade, né? O evento esportivo de maior história da humanidade. Mas aqui na Casa Brasil, também lá em São Paulo, na FanFest, a gente teve duas propostas aqui e ali, com engajamento popular muito grande. Vários de vocês estiveram aqui vários dias. Vou pedir para o nosso diretor de marketing, Gustavo Herbeta, falar um pouquinho sobre, né, as entregas que foram feitas aqui. Herbeta, por favor. Obrigado, bom dia. Acho que tanto o presidente quanto o Rogério e o Ney falaram sobre a população brasileira, né, o quanto todo esse trabalho de performance esportiva, de planejamento, tem um viés de impactar, né, a nossa nação, né, os nossos fãs, os nossos torcedores, e pela primeira vez a gente conseguiu fazer no Brasil uma iniciativa que já é um hábito, né, quando a gente olha para o segundo maior evento esportivo, né, a Copa do Mundo, de reunir as pessoas numa FanFest que gera experiências, que gera entrega para os patrocinadores e que mostra essa união do brasileiro, né, torcendo pela seleção. A gente conseguiu realizar a maior FanFest fora da cidade-sede, no Festival Olímpico, Parque Time Brasil, em São Paulo. A gente ainda está aferindo os números finais, mas a gente teve cerca de 20 mil pessoas aos finais de semana torcendo pelo time Brasil, vibrando pelas nossas conquistas, pelas disputas, curtindo, né, essa fusão do entretenimento com o esporte. E aqui, acho que todos tiveram a oportunidade de vir em algum momento, e aqui a gente também se surpreendeu no sentido da capacidade de geração de engajamento com um público predominantemente brasileiro, mas também com muitos estrangeiros. Afinal de contas, um dos conceitos dos Jogos Olímpicos é a congregação dos povos. A gente recebeu muitos brasileiros que moram na França, que moram na Europa, que vieram do Brasil. A gente conseguiu propiciar experiências, né, no que diz respeito ao mundo físico. Hoje, principalmente pós-pandemia, que nasceu, né, cresceu essa carência desse contato, e a gente conseguiu não só fazer uma ativação completa para os nossos patrocinadores, mas entregar
né, o que era o principal ponto, nosso principal conceito, que é essa conexão dos fãs com os atletas nas cerimônias, né? A gente celebrou os medalhistas, tivemos passagens icônicas aqui, nunca esqueceremos, e celebrar também todo o time Brasil. Mesmo não tendo conquistado a medalha, a gente recebeu vários dos atletas que puderam vir e que puderam também interagir com o público, e vários ex-atletas olímpicos, que a gente também teve todo esse cuidado de sempre, né, preservar essa memória e de homenageá-los também, afinal de contas são heróis olímpicos. A gente conseguiu fazer essa fusão entre os atletas olímpicos, os ex-atletas olímpicos e os fãs brasileiros e estrangeiros que tiveram aqui durante esses 17 dias. A gente teve, somado a quantidade de fãs que vieram aqui com a quantidade de fãs que foram e que ainda irão hoje, né, encerrar, e aqui também em São Paulo, quase 300 mil fãs. Então, realmente foi um número impactante que a gente teve nesse ambiente físico. E a melhor maneira que a gente encontra isso é o engajamento digital. Vou falar então rapidamente sobre como é que foram nossos números aqui. E eu acho que outro motivo de muito orgulho para a gente. Então, nós tivemos nas nossas redes sociais 2,5 milhões de novos seguidores, um crescimento de mais de 40%, né? Superamos a marca de 1 bilhão de impressões em todas elas, com um engajamento ali superior a 70 milhões. Isso é muita coisa, gente, para um país que fala português. Então, no Instagram, nós ultrapassamos os Estados Unidos. É a segunda rede social que nós ultrapassamos os americanos, que têm uma população consideravelmente maior que a nossa. Então, a gente tem 700 mil seguidores a mais do que eles. Tivemos um crescimento de 2 milhões aqui em Paris. E o engajamento, lembrando que eles têm cerca de 120 a 130 milhões de pessoas a mais do que nós, batemos ali pau a pau com eles. Muito importante para a gente popularizar o esporte olímpico. Então, aqui no Instagram, esses números são uma fotografia de ontem até o início da tarde, tá? Então, esses números ainda estão aumentando. Então, superamos os 3 milhões, basicamente 2 milhões de novos seguidores, 700 milhões de impressões, engajamentos. Isso é muito importante para o movimento olímpico como um todo, o movimento olímpico nacional, que isso atrai público, atrai investimento, e a gente, claro, o COB, represa o contrário, ele distribui todo o investimento para o esporte olímpico como um todo, perdão. Posts ali, engajamentos fenomenais ali, o brasileiro aderiu, torceu, se emocionou, vibrou. A Bia, que não era tão conhecida hoje, ela teve um disparo de 10 mil seguidores para mais de 3 milhões, com a medalha de ouro e a de bronze dela. A ginástica, que já era um fenômeno, essas meninas agora são heroínas nacionais. Raíssa, Tati Weston Webb, tantas outras, né? O naipe masculino também, claro, Medina ali, aquela foto virou um meme geral. Pode passar, por favor. Mas também crescemos bastante no Twitter, fomos o país que mais cresceu no Twitter, que mais engajou no Twitter, acima dos Estados Unidos. A gente não tinha uma presença tão forte do Twitter, então não estamos ali no top 3 ainda, mas, enfim, é o X, né, o Twitter. Enfim, por favor. Mas também números bem impactantes, bem impressionantes. Podemos passar. Também um engajamento muito grande da população. A gente percebeu uma reação a essa campanha muito positiva. Todo mundo, sim, né, bem emocionado com tudo que aconteceu aqui. E por fim, nosso site, a gente lançou um site novo do COB, mais de 300 mil usuários únicos, um número bem grande, quase 1 milhão de acessos, né, para um site que de um Comitê Olímpico Nacional é bem relevante. Então, acho que uma amostra de que não só o resultado esportivo foi muito bem sucedido, com a segunda melhor campanha de toda a história do Brasil nos Jogos, mas isso aqui para a gente trazer que o brasileiro se engajou, ele consome hoje esporte olímpico 24 horas por dia, o que era também um desafio dessa nossa gestão do presidente Paulo, que também está sendo uma conquista nossa. Vamos fechar com um vídeo, agradecer a todos vocês mais uma vez,
a gente libera nossos porta-vozes por alguns minutos, que a gente já vai daqui a pouquinho para a coletiva das nossas campeãs olímpicas do Ana Patrícia. Obrigado a todo mundo, gente. Obrigado mesmo. Chegam ao fim os Jogos Olímpicos Paris 2024. Nossos atletas superaram desafios e quebraram inúmeras barreiras. As mulheres somaram 12 medalhas e foram as protagonistas da segunda melhor campanha da história do país em número de pódios. Nos bastidores, a movimentação foi intensa. Mais de 20 toneladas de materiais, uniformes, equipamentos médicos e esportivos chegaram até a França por meio de viagens aéreas, marítimas e terrestres. O COB ofereceu serviços de excelência em 7 bases durante os Jogos. A cidade de Saint-Ouen, nos arredores de Paris, foi o principal ponto de apoio para as atletas. As estruturas em Serre-Vangarry, Gymnase des Docks e Château de Saint-Ouen abrigaram operações de uniformes, de alimentação brasileira, preparação mental e até mesmo um local para o encontro com familiares e amigos. A pouco mais de 600 metros dali, na Vila Olímpica, os atletas tiveram à disposição serviços médicos, de fisioterapia, de preparação física, crioterapia, bioquímica, análise de desempenho, esporte seguro e espaços de convivência, entre outros. O COB também montou estruturas próximas em Verre-sur-Marne, Marseille, Lille, Châteauroux e Tahiti. A Casa Brasil, montada no Parque La Villette, em Paris, reuniu uma média de 5.000 visitantes por dia e foi o ponto de encontro da torcida brasileira para celebrar as nossas 20 medalhas. Em São Paulo, o Parque Time Brasil se tornou a maior fanfest olímpica do mundo e reuniu personalidades e astros da música ao longo de mais de 20 dias. Foram 6 anos de preparação, visitas técnicas e ajustes constantes em conjunto com as confederações para potencializar o rendimento e resultados dos nossos atletas.